muito bem, galera do YouTube. Tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos dar início a uma nova série do nosso canal chamada Lógica, Coisas e Ideias, onde nós vamos abordar um dos temas mais recorrentes em concursos públicos por todo o Brasil, que é o raciocínio lógico. Nós vamos estudar desde as noções mais elementares do raciocínio lógico até os problemas de aplicação que nós encontramos nos concursos públicos. Então vamos começar falando um pouco de noções de lógica. Essa aula introdutória ela vai ter conceitos que serão fundamentais para o embasamento das próximas aulas. Então muita atenção. Então, dentro de noções de lógica, a primeira noção que a gente vai ter é do que é uma proposição. E por que começar estudando as proposições? Porque a lógica, o raciocínio lógico, ele é sustentado, é baseado nas proposições. Bem, proposição é toda sentença expressa em palavras ou símbolos que nós podemos classificar em verdadeira ou falsa. Só que aí é importante nós abrirmos aqui um parêntese, uma observação importante, que é a seguinte. Essas sentenças elas devem ser declarativas. E por quê? Porque se elas forem interrogativas, se elas forem exclamativas ou imperativas, nós não conseguimos classificá-las como verdadeiras ou falsas. Então, para uma proposição existir, eu tenho que ter uma sentença e essa sentença deve ser declarativa, porque só assim eu posso classificar essa sentença como verdadeira ou falsa. Vamos olhar aqui na nossa tela alguns exemplos de sentenças que são proposições e outras que não são proposições. No exemplo A, diz o seguinte: o Brasil é um país da América do Sul. Nós temos aqui uma sentença declarativa. A gente pode afirmar se isso é verdadeiro ou falso. Como o Brasil realmente é um país da América do Sul, a gente tem uma proposição, porque é uma sentença declarativa, e uma proposição verdadeira, porque o Brasil é realmente um país da América do Sul. No exemplo B, nós temos 4 é um número ímpar. Então, eu estou declarando que 4 é um número ímpar. Então, nós temos uma sentença declarativa e, por consequência, uma proposição. Só que agora, uma proposição que a gente classifica como falsa, porque a gente sabe que 4 não é um número ímpar, 4 é um número par. Então, vamos colocar aqui na nossa tela. No exemplo C, a gente tem: que horas você vai à escola? É uma pergunta. Se é uma pergunta, isso não é uma sentença declarativa, é uma sentença interrogativa. E lá na observação, lembra que a gente colocou isso. Se a sentença for interrogativa, ela não pode ser uma proposição. E por que não pode ser uma proposição? Porque a gente não consegue dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, que horas você vai à escola não é uma proposição. Na letra D, faça a sua tarefa de casa. Então, a gente tem um tipo de sentença que a gente chama de imperativa. Observe que está sendo dada uma ordem: faça a sua tarefa de casa. A gente não consegue dizer se isso é verdadeiro ou é falso. Logo, a gente também não tem uma proposição. E aqui na letra E, como esse assunto é difícil para mim? A gente tem aí um tipo de sentença que a gente chama de exclamativa, que também não pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Logo, a gente também não tem uma proposição, ok? Então, lembra aí, para ser proposição, tem que ser uma sentença declarativa, porque só assim eu vou poder classificá-la como verdadeira ou falsa. Agora que a gente já sabe que é uma proposição, vamos ver quais são os tipos de proposições que nós temos. As proposições elas podem ser classificadas de duas formas. A gente tem as chamadas proposições simples ou atômicas e as proposições compostas ou moleculares. Quando é que uma proposição é simples ou atômica? Quando na frase, quando na sentença, eu tenho uma única proposição. Já no caso da composta ou molecular, quando a gente pegar a sentença e analisar,
a gente vai ter mais de uma proposição naquela sentença. Vamos ver aqui dois exemplos bem rapidinho para a gente entender melhor esses dois conceitos. Olha essa primeira. A Terra é esférica. Isso aqui é um exemplo de proposição simples ou atômica. E por quê? Porque eu tenho uma única proposição na minha frase, na minha sentença. Agora, olha para a letra B. Carla é filha de Maria e João. Essa aqui é um tipo de sentença ou proposição que a gente chama de composta ou molecular. E por quê? Porque nessa sentença a gente tem duas proposições. Observa só. Eu posso dizer primeiro que Carla é filha de Maria e Carla é filha de João. Então observa que a partir de uma única sentença eu escrevi aqui duas proposições. Quando isso acontece, a proposição é composta ou molecular. Vamos para a próxima página da nossa aula de hoje. Agora nós vamos falar sobre os chamados conectivos lógicos. E por que falar dos conectivos lógicos? As proposições, quando elas são compostas ou moleculares, elas são interligadas por palavras. Essas palavras ou expressões que interligam ou conectam proposições é o que a gente chama de conectivos lógicos. Então, o que são esses conectivos lógicos? São palavras ou expressões que frequentemente estão presentes nas proposições, interligando elas. Os conectivos lógicos são os seguintes. A gente tem o conectivo e, o conectivo o conectivo se, o próximo conectivo é o então, o conectivo se e somente se, e por fim, o conectivo não. Vamos ver um exemplo de como é que esses conectivos interligam as proposições aqui na nossa tela. Observa a seguinte sentença. Se Luiz Felipe não é adulto, então ele é criança ou adolescente. Então observa que nessa sentença aqui eu tenho várias proposições. E essas proposições elas estão sendo interligadas aqui pelos conectivos. Se, não, então e ou. Por que a gente tem que aprender esses conectivos lógicos? Porque eles vão servir de base para a gente estudar as chamadas estruturas lógicas, que são 6. A gente tem a conjunção, a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, a condicional, a bicondicional e a negação. A primeira delas é a conjunção, que se a gente relacionar com as operações entre conjuntos, é como se fosse uma interseção entre conjuntos. A conjunção ela aparece quando eu tenho o conectivo e interligando as proposições. E ela é indicada por esse acento aqui circunflexo. Um exemplo de uma conjunção é 2 é um número par e 3 é um número ímpar. Então observa que eu estou conectando, que eu estou ligando essa primeira proposição com a segunda por meio do i. Então aqui eu tenho um exemplo de conjunção. A segunda estrutura lógica é a disjunção inclusiva, que é indicada aqui pelo conectivo ou, e o símbolo é esse Vzinho. Exemplo de uma disjunção inclusiva. 4 é um número par ou 5 é um número ímpar. Então observa que o conectivo ou está ligando essas duas proposições. Então eu tenho uma disjunção inclusiva. A nossa terceira estrutura lógica é a disjunção exclusiva, que é quando a gente usa o conectivo ou duas vezes. Então, eu indico aqui por esse V com tracinho embaixo, um exemplo. Ou 6 é par, ou 7 é ímpar. Então, observa que o ou aqui apareceu duas vezes o conectivo ou. Então, tem uma disjunção exclusiva. A nossa quarta estrutura lógica é a condicional, que usa o chamado se então. A expressão se então é indicada aqui por essa setinha direcionada para o lado direito. Então, um exemplo. Se 8 é um número par, então é dividido por 2. Então, observa que eu conectei as duas proposições utilizando aqui o se e o então. A quinta estrutura lógica é a chamada bicondicional, que é quando a gente usa a expressão se e somente se. É indicada aqui por essa setinha aqui, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Exemplo, 2 é par, se e somente se, 3 é ímpar. E nossa última estrutura lógica é a negação,
que usa aqui o conectivo não, que é indicado por um tio. Observa aqui o exemplo. Ó. 10 não é um número primo, ok? Então, gente, essa foi nossa primeira aula da nossa série sobre lógica, coisas e ideias. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e não se esquece de se inscrever no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.